E a gente começou a Central da Esperança falando sobre a troca de ministros no Ministério da Saúde. Nelson Teich é o novo ministro, mas como que fica a gestão da saúde pública em meio à pandemia? Quem vai responder isso para a gente é o Oswaldo Yoshimi Tanaka, da Faculdade de Saúde Pública. Doutor, o que nós podemos esperar em termos de gestão do SUS, não de política? Ok, bom dia ou boa tarde a todos. Prazer estar aqui na TV Aparecida. Eu acho que nós estamos num momento extremamente difícil, porque estamos no meio da pandemia, ou melhor, acho que no terço inicial da pandemia. Todos os dados e informações que a gente tem até agora é que nós vamos, teoricamente, ter muito mais casos, tanto casos clínicos como caso de UTI e provavelmente óbito, o que torna essa nossa transição uma coisa muito complexa. Por quê? Até agora, de alguma maneira, o isolamento social e o afastamento é que tem propiciado este pequeno aumento progressivo dos casos. Se por acaso, conforme foi a fala ontem do presidente e do Dr. Nelson Teich, de que vamos tentar conciliar e fazer vamos chamar, um afrouxamento mais devagar, a gente vai poder ter algumas dificuldades, que é como é que a gente vai poder afrouxar do ponto de vista de uma doença que está em plena evolução, na qual uma grande parte das pessoas que estão transmitindo o vírus são assintomáticos. O que a gente tem são as pessoas que são positivas pelo teste, que são esses nossos casos, e as pessoas que estão internadas nas UTIs e nos hospitais. E temos os números de óbitos. Inclusive, quer dizer, São Paulo é o foco principal, principalmente pelo aglomerado urbano. Mas as expectativas e as perspectivas que tem de estudos é que haverá uma disseminação do vírus, tanto pelo estado como em todos os outros estados do país. Então, acho que nós temos uma dificuldade grande, que é qual é a nossa capacidade de afrouxar o isolamento, que de alguma maneira tem mostrado o resultado, e como é que a gente vai poder prever o que vai liberar, não só do ponto de vista da economia, mas eu quero agregar uma coisa. A gente vai ter que ter algum critério, eu diria epidemiológico, de como liberar. Então, primeiro critério seria as pessoas que já tiveram infecção, ou antes ou depois, ou assintomáticos, que já têm imunoglobulinas. Então, eles já estão protegidos e não transmitem mais. Perfeito. Agora, tem uma parte da população que teve o coronavírus, o Covid-19, mas não teve sintomas, mas eles também estão imunizados. Então, em princípio, do ponto de vista epidemiológico, essas seriam as pessoas que poderiam começar a ter liberdade, porque elas não transmitem, elas não carregam mais os bichos. O problema básico é que nós temos uma dificuldade muito grande de saber quem é que está imunizado e quem é que não está imunizado. Porque, inclusive, nós não estamos conseguindo ter todos os exames de PCR que diz quem está carregando o bicho. Então, em princípio, nós estamos numa dificuldade muito grande. E eu entendi pela fala do ministro que ele vai tentar aumentar fortemente os testes. O problema dos testes é que nós não temos insumo para fazer os testes. E o insumo está faltando no mundo inteiro, porque está todo mundo fazendo. Todo mundo quer ao mesmo tempo, né? Exatamente. A própria USP colocou vários laboratórios à disposição, só que o laboratório tem o equipamento, tem o técnico, mas não tem o insumo. Então, nós temos essa dificuldade. E eu acho que ontem ele foi cauteloso, disse que não terá uma mudança abrupta. Eu acho que essa seria a melhor conduta. Agora, se tiver que fazer algum grau de liberação paulatina, nós temos que ter critério. E que o critério tem que ser um pouco do ponto de vista epidemiológico, isto é, liberar quem transmite menos, né? Essa que é a ideia. Proteger as pessoas que estão mais vulneráveis, continuar tendo isolamento dos idosos, mas se a gente não tomar cuidado, o liberar pode fazer com que os idosos também fiquem vulneráveis, porque se alguém da família for trabalhar e voltar, ele pode contaminar a pessoa que está em casa, que é mais idosa, né? Professor, aproveitando todas essas informações que o senhor deu para a gente, na visão do senhor, como é mudar uma peça-chave no meio de uma crise, independente da situação política, mas falando em termos de saúde pública, de um país do tamanho do Brasil, como é mudar uma peça-chave no meio de uma crise da saúde?
Olha, eu como brasileiro gostaria que isso não tivesse acontecido. Porque, na verdade, de alguma maneira, todos os indícios e as informações que a gente tem tido é que o isolamento, de alguma maneira, tinha evitado o nosso pico, apesar de que há uma previsão de que em maio realmente tenhamos um pico. E aí, do ponto de vista geral, o problema do pico não é só ter muitos casos, é que nós não temos equipamentos e UTI suficiente para atender todo mundo. Nós ainda corremos esse risco, mesmo com o isolamento. Agora, o que nós não podemos é arriscar que esse pico seja muito breve e muito grande logo de cara, porque daí todo o esforço que está sendo feito de montar as UTIs, hospital de campanha, priorizar leitos, a negociação que inclusive está sendo feita tanto com o setor privado como o público, de tentar disponibilizar para toda a população, né? Pode ser que ele não dê conta. Então, um pouco da expectativa do isolamento é que a gente pudesse paulatinamente ir atendendo as pessoas sem precisar decidir quem vai para a UTI ou não. Agora, se a gente não tomar cuidado, quer dizer, o fato de a preocupação econômica de que, bom, vamos ter que trabalhar com os dois vertentes, acho que vai ter que ter um bom equilíbrio. Então, acho que também não dá para interromper o isolamento abruptamente, acho que o próprio ministro falou. Agora, a própria liberalidade da movimentação vai ter que ser muito bem acompanhada e muito bem estudada. Precisa ser aos poucos, né, doutor? Precisa ser aos poucos e precisa levar esse critério que eu falei. Precisa primeiro liberar quem já está imunizado, que tem hemoglobina que não carrega o vírus. Com certeza. Depois tentar ver quem é que pode ser liberado e que não leve esse vírus para dentro da casa ou dentro dos idosos ou crianças pequenas. Então, esses eu diria são os critérios mais epidemiológicos da doença. E aí, em contraposição a isso, precisamos ver quem é que precisa trabalhar para trazer comida para casa. Então, acho que tem que ter o tempo todo vamos dizer, harmonia entre o que é importante e o que é possível. Agora, e a minha preocupação é que nós não temos informações epidemiológicas de quem é que está carregando o bicho, né? Até saber quem tem imunidade é um passo importante. Acho que é o que a gente está fazendo com o sangue de 30 minutos, se tem imunoglobulina ou não. Mas ainda isso nós temos muito pouco teste, né? Nós precisamos ter feito milhares de testes para poder separar quem é foco de quem não é foco. Doutor, muito obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, seria uma conversa ainda muito longa, porque a gente sabe da deficiência ainda do sistema público de saúde, também das questões políticas e das incertezas em relação ao coronavírus. Muito obrigada, boa tarde, viu? Obrigado a vocês, espero que tenha contribuído. Com certeza.